Oi gente, tudo bem? Que Dani Cela da Dani Arte Cristã. E hoje a gente tá aqui pra gravar esse vídeo dessa cadeirinha, pra gente ensinar então a confeccionar a capa desse modelo de cadeirinha, que é um modelo diferente do vídeo anterior que nós gravamos há algum tempo. É um outro modelo, diferente, um modelo que está sendo mais usado agora, um modelo que as pessoas estão pedindo mais. Então a gente resolveu criar um projeto para essa cadeirinha e gravar o vídeo. Bom, então vamos começar. Nós temos então os moldes, tá? Nós vamos pegar e vamos fazer duas vezes, vamos cortar no tecido principal duas vezes espelhado, tá? Nós vamos dobrar o tecido, cortar espelhado é isso. Daí a gente dobra o tecido frente com frente, risca e corta. Aí ele vai ficar assim, espelhado, tá? Ó, um para cada lado. Então nós vamos cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro e uma vez na manta. Depois de tudo cortado, nós vamos pegar então o tecido principal e vamos alfinetar na manta. Ó, a manta é uma manta não resinada de gramatura 150. Vamos alfinetar todos os pedacinhos de manta correspondente ao seu pedacinho de tecido no tecido principal. E aí os moldes, eles têm uma marcação aqui, ó, onde diz costura A, nós vamos fazer na costura A. Costura B na costura B. O que quer dizer isso? Que nós vamos pegar aqui esse molde, ó, tá? Aqui a costura A desse molde. Então, nós vamos pegar o tecido, ó, o pedaço, esse pedaço aqui desse molde, ó, tá? Aqui a costura A e aqui a costura B. Então, nós vamos costurar essa nessa. Como que nós vamos fazer? A gente vira assim, coloca frente com frente, tá? E passa uma costura unindo tudo, a manta e o tecido. Uma costurinha aqui, pé de máquina. Depois a gente vai vir aqui com esse pedaço e vamos também fazer a costura B com B. Então, frente com frente, posiciona aqui e passa uma costurinha, pé de máquina para unir esses dois pedaços também. Ao unirmos, então, os três pedaços, nós vamos ter uma peça nesse formato e a outra nesse, tá? Ele tá espelhado, então, um para cada lado. Nós vamos ficar com duas peças assim. Agora, nós vamos pegar a parte do meio, a parte central, ó, no tecido principal, junto com a manta também, tá? E vamos unir esse com as duas laterais na parte central do molde. Aqui no molde também diz onde inicia a costura. Esse é o molde da parte central. Aqui diz início, é bem onde começa a ficar curvo. Então, ó, aqui, onde começa a ficar curvo, nós vamos posicionar aqui a parte reta, ó, essa parte, pode ver que tem uma parte que é curva, outra parte que é reta. A gente vai posicionar assim, frente com frente, iniciando ali na parte curva. Vamos alfinetar, tá? E vamos começar a costurar. A gente vai costurar tudo lá, pezinho de máquina, e vamos costurar aqui também, ó. Vamos fazer todo esse contorno com uma costura pezinho de máquina. Assim. Alfinetamos tudo. Tá? Costurando até o final. Assim. E assim. Tá? Ó. Então, a gente vai começar a costura. Vai iniciar a costura aqui. Vamos vir costurando tudo até aqui o final. Esse lado e o outro lado também. Nós vamos fazer essas duas costuras unindo as laterais na parte central da cadeirinha. Então, depois de nós costurarmos, ele tem que ficar nesse formato, ó, tá? Com as laterais aqui e a parte central aqui no meio. Nós vamos fazer isso no tecido principal e na manta, e nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui com o tecido de forro, tá? Igualzinho.
A gente vai pegar o tecido de forro e vai fazer exatamente igual. Bom, gente, então eu fiz, ó, exatamente igual, tá? Ó, só com tecido de forro aí dessa vez, tá? Ficou a mesma coisa. Agora, nós vamos pegar uma faixa de 2,70 por 20 centímetros, 2,70 por 20. Nós vamos pegar a faixa, vamos unir as duas extremidades da faixa assim, vamos fazer uma costura aqui. Depois, nós vamos dobrar a faixa ao meio, tá? E fazer em toda a circunferência uma costura aqui, fechando ela, tá? E uma outra costura aqui. Um dedo, mais ou menos, aqui pra dentro da dobra, tá? Nós vamos passar uma costura aqui e uma aqui também. Vamos fechar dos dois lados. Depois que ela já estiver em círculo. Minha faixa já está, então, ó, costurada toda, tá? Ó, ela tá um círculo, fiz ela um círculo, tá? E fiz duas costuras, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz uma costura aqui, mais ou menos um dedo longe da dobra, onde eu dobrei ela. E aqui também pra fechar, bem em cima na extremidade, passei uma outra costura. Agora, nós vamos pegar a peça com a manta, tá? Que nós costuramos. E vamos fixar essa faixa. Ela tem que fazer toda a volta na peça, tá? Ó, a gente vai colocar a parte que não tá dobrada pra fora, tá? Ó, a parte dobrada fica pra dentro da peça. Nós vamos colocar assim, vamos alfinetar, tá? E vamos fazendo toda a volta. Toda a volta a gente vai fazendo isso, tá? Alfinetando tudo. Depois de alfinetar tudo, ó, ele tem que fazer toda a volta. Ele tem que dar certinho para esse círculo nessa faixa, tem que dar certinho pra gente conseguir fazer toda a volta, tá? Depois que a gente fez isso, nós vamos passar uma costura fixando essa faixa em toda a volta. E depois que nós fixarmos a faixa em toda a volta, nós vamos pegar aqui a parte do forro e vamos colocar frente com frente, ó. Tá? Acertar ela bem certinho aqui, ó. Frente com frente. E vamos passar uma costura fechando tudo, toda a volta, deixando um pedacinho pra gente desvirar. Então, depois de costurar em toda a volta, ó, ficou a manta de um lado, o tecido de forro do outro, o buraquinho aqui para desvirar, a gente vai meter a mão aqui e desvirar a peça. Ao desvirar, então, nós vamos ter esse resultado, tá? Ó, aqui tá os tecidos do meio, aqui tá as laterais, ó. E aqui, por último, então, a faixa que nós colocamos. Agora, nós vamos fazer as costuras de fixação, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, bem certinho aqui, no meio, ó, onde senta a cadeirinha, ó, tá vendo? E vamos passar uma costura aqui assim, de fora a fora, pegando todos os tecidos, pra gente poder fixar todas as camadas uma na outra. Então, vamos só passar uma costurinha aqui. Agora, nós vamos pegar um molde, tá? E vamos, onde tem as marcações do cinto, a gente abre assim com a tesoura, tá? E aí a gente vai passar um lápis, uma caneta, pra poder marcar onde vai ser a passagem dos cintos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, bem certinho no meio, tá? E aí, nós vamos fazer um risco aqui assim, outro aqui assim, outro aqui, tá? Que vai ser a passagem do cinto, então. Vamos marcar todas as passagens dos cintos, ó, tá? E aí, nós vamos fazer uma costurinha zigue-zague de cada lado desse risco, tá? E depois a gente vai cortar bem no meio. Bom, gente, então, ó, eu fiz aqui
as aberturas, tá? Com o molde, tem no lugar onde tá indicado lá no molde. E eu fiz assim, 2 costuras zigue-zague, uma do lado da outra, e depois cortei com a tesourinha, tá? Ó, aqui também nessa parte de baixo, 2 costuras zigue-zague e cortei no meio. Agora, nós vamos passar o elástico. Eu preciso de 1,20 de um elástico bom, um elástico firme, daquele simples, normal. Esse elástico tem 7 centímetros, o meu aqui, de largura, tá? E ele tem 1,20 de comprimento. Peguei um pedaço de 1,20 de comprimento. Eu vou pegar, então, aqui, ó. Lembra que nós fizemos 2 costuras na nossa faixa? Uma delas foi na parte dobrada da faixa. É exatamente aqui nessa costura que a gente fez na parte dobrada é que a gente vai passar o elástico. Eu vou descosturar um pedacinho aqui na junção, só pra mim poder passar o elástico aqui, ó, tá? Só descosturei 2 pontinhos ali só pra me passar o elástico. Aí o elástico tu pode passar com uma joaninha, conforme, né, quiser. Aqui eu mesmo desenvolvi aqui o meu passador de elástico, que é um pedaço de arame que eu entortei, fiz como se fosse uma agulha. Eu entortei a parte da frente, coloquei um elástico ali, um elástico não durex, né? E aí eu fiz o meu passador de elástico, que ele, assim, por ser um pouco maior, ele facilita e agiliza o processo, vai mais rápido do que a joaninha. Agora nós vamos fazer então o protetor que fica no cinto e o protetor daqui do meio das perninhas do bebê. Do protetor do meio das perninhas é esse aqui. Nós vamos ver ter o molde. É esse aqui o molde, nesse formato. A gente vai riscar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. E o do cinto é esse aqui. Aí vão ser 4 vezes no tecido e 2 vezes na manta, porque são 2 cintos, né? Então é isso. Como nós vamos fazer é bem simples. A gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando um pedacinho para desvirar, nos 3. Agora, então, a gente corta os excessos, tá? E vamos desvirar todas as 3 peças. A gente vai, pelo aquele buraquinho que a gente deixou, a gente vai desvirar. Então, desvirei. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui em volta de todos eles para fazer um acabamento, né? Uma costurinha pé de máquina. E já vamos aproveitar para fechar o buraquinho que a gente deixou aberto. Depois de passar essa costura em volta para fazer o acabamento, nós vamos dobrar assim, dessa forma. E vamos passar uma costura aqui só para fechar essa lateral, tá? Porque o cinto vai entrar por aqui, ó. Então, a gente vai só passar uma costurinha bem na beiradinha aqui pra fechar. E esse daqui é a mesma coisa, vamos passar uma costura em volta pra fazer o acabamento e depois a gente vai prender ele aqui. Nessa parte aqui de baixo da cadeirinha, do assento, do cinto do assento, nós vamos passar uma costura aqui assim, ó. Porque aí o prendedor vai aqui, né, o engate do cinto vai aqui e não pega nas perninhas do bebê. Então, gente, vamos colocar a capa na cadeirinha. Nós vamos pegar aqui, ó, esses 2 pedaços que saem do assento da cadeirinha e vamos passar por esses buraquinhos aqui também do assento da cadeirinha. A gente passa os 2. Aqui, então, a gente vai passar esse. E vamos encaixar a capa, parte de baixo. Aí, agora, depois de passar aqui pelo assento, nós vamos passar por esses buraquinhos. Então, a gente vai colocar aqui os 2 protetores. Aqui e aqui. Pronto. Então, os protetores vão ficar assim, dessa forma. Então, vai ficar assim as 2 partes do cinto e esse aqui vai ficar protegendo as pernas do bebê
quando ele estiver sentadinho. E aí a gente ajeita aqui então o elástico nas laterais da cadeirinha para esse modelo de cadeirinha. Como sempre, então, os moldes vão estar lá na nossa loja do Facebook e também na nossa loja online, daniartecristã.com.br. Em tamanho real também, os moldes à venda para quem quiser adquirir eles em papel pardo, tá, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.